Amazonas registra alta de 451% no saldo de empregos em novembro. Justiça determina medidas emergenciais para garantir atendimento no Hospital Francisca Mendes. Prazo para entrega de documentos do Bolsa Universidade termina nesta sexta-feira. Caixa libera hoje saque complementar de até R$ 498 do FGTS. Ministério Público diz que Flávio Bolsonaro é chefe de organização criminosa que desviava dinheiro. Parceria entre Brasil e China lança o espaço satélite que vai vigiar a Amazônia. Ex-governador da Paraíba é preso quando voltava da Europa, acusado de fraudes na saúde e educação. Procuradores da Bolívia emitem mandado de prisão contra ex-presidente Evo Morales e argentinos reforçam sua segurança. Apostador paulista ganha sozinho os 40 milhões acumulados da Mega Sena. Mais um ônibus da linha 500 foi assaltado a noite passada. Corpo de mulher degolado é encontrado em Igarapé, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Sargento reformado é morto por assaltantes em feira do bairro do Japim. No dia do seu aniversário, o homem é morto a facadas e pedradas na colônia Terra Nova. O Jornal da Manhã começa agora. Previsão do tempo. Choveu ontem mais que o previsto e para hoje o clima-tempo fala que é de 83% a chance de mais 10 milímetros de precipitação pluviométrica com temperatura máxima de 32 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 92% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É sexta-feira, 20 de dezembro. Chegamos aos 354 dias do ano e faltam 11 para terminar 2019. Dia de São Zeferino. Também o dia do mecânico e o dia da bondade. Rio Negro sobe mais 7 centímetros de seu nível em relação ao mar. Estava ontem em 21 metros e 67 centímetros. Já encheu 3,61 metros. Fatos marcantes da história. 1971, a Organização Internacional de Ajuda Humanitária Médicos Sem Fronteiras é fundada por Bernard Couchet e um grupo de jornalistas em Paris. 1985, o Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude. 1987, o ferry Dona Paz colide com o petroleiro Vector e afunda nas Filipinas, matando 4.386 pessoas. É o maior desastre marítimo da história em tempos de paz. 1989, os Estados Unidos invadem o Panamá e estabelecem um novo governo no país, mas não conseguem capturar o líder Manuel Antônio Noriega. 1995, o voo American Airlines 965, um Boeing 757 colide com uma montanha a 50 quilômetros ao norte de Cali, na Colômbia, matando 159 pessoas. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, meu amigo Itamar Jardina e você ouvinte do Jornal da Manhã, muito bom dia. Peregrini, ontem você percorreu a M070. Como é que estão as condições de trafegabilidade nessa estrada? Pois é, Paulo, naquela área chamada como reserva ali, continua numa situação bem complicada, Paulo. Demais parte da estrada, aí sim, tá boa, tá tranquila. A gente pode colocar assim, Paulo, que aproximadamente 70% da estrada está com a sua trafegabilidade muito boa, mas naquela área conhecida ali como área da reserva, a situação é muito complicada, Paulo, principalmente quando chove, né? Quem não conhece a estrada tem que ter muito cuidado, né? As pessoas que já conhecem já sabem onde tem que reduzir a velocidade, mas para quem vai viajar à noite ou para quem não conhece a estrada nessa área da reserva, todo cuidado é pouco. Portanto, cautela aos motoristas que trafegam na 070, recomenda o Alberto Peregrini. Peregrini, o tempo é instável em Manaus. Ontem choveu mais que o previsto. E hoje, como é que está o tempo aí na área onde você está? Nublado, Paulo Guerra, tá bem nublado, né? Nós já estivemos agora há pouco na zona norte da cidade, na ocasião em que estivemos no Instituto Médico Legal, e agora em deslocamento para o pronto-socorro Platão Araújo, aqui já zona leste da cidade. Nessas duas zonas, Paulo, nós podemos colocar que o tempo é nublado, ameaça de chuva por aqui, Paulo. Pois é, Peregrini, e a meteorologia está dizendo que vai chover 10 milímetros hoje. Ontem a previsão era bem maior e choveu muito em Manaus no dia de ontem. Muitos problemas, inclusive, com semáforos apagados e algumas ruas, inclusive, inundadas, não é, Peregrini?
Paulo, algumas vezes inundadas, né? Tocou a Tapajós logo após ali o complexo 28 de março, proximidades ali da Paione, no sentido de quem vai do centro para o bairro, alagou, né? Alagou, e o motorista teve que esperar um pouquinho, logo depois essa água, né, foi passando, e o motorista teve aí a sua chance de passar naquele local. Mas em outras vias da cidade também, ruas alagadas, Paulo, devido ao grande número aí de milímetros, né, de chuva que caiu ontem na cidade, deixando aí também algumas casas alagadas. A Defesa Civil também esteve a postos, bem como o Corpo de Bombeiros, estão aí sempre a postos para quando tem essa previsão do tempo com muito volume d'água. Peregrino, os motoristas do transporte especial Martins Rentacar estão aqui falando sobre a rotatória do Armando Mendes. Já está liberada, Peregrino, essa rotatória? Ainda não, Paulo, ainda está havendo desvio, estão a prefeitura trabalhando ainda. Agora está bem ruim, Paulo, no sentido de quem era liberado, de quem passava pela Avenida Altasmirim em direção à rotatória, você tinha o tráfego até liberado, mesmo com uma ou duas faixas à disposição. Agora não. O condutor tem que convergir para a Avenida Itacolomi, depois de Itacolomi, Avenida Norte, Eixo Norte-Sul, depois rotatória, daí sim, Paulo, e mais à frente na Avenida Grande Circular 2, próxima à rotatória da Gilete, para depois acessar a Avenida Buriti. É um tráfego bem complicado por dentro do bairro Comunidade da Charpe. O motorista está perdendo muito tempo, mas é devido à obra, Paulo. Peregrino, tivemos ontem um assalto a um ônibus da linha 500 da Avenida Igarapé do Passarinho, é isso? Paulo, ali no Igarapé do Passarinho é mais um, né, Paulo, que nós tiramos naquela área, onde também tem ali a estação dos ônibus do 500 e outras linhas lá no Igarapé do Passarinho. Já assaltaram, inclusive, nós deixamos aqui, Paulo se lembra muito bem, tenho certeza, que foram lá no ponto do ônibus e assaltaram vários motoristas e cobradores. Dessa vez não, o ônibus estava em movimento quando mais uma vez bandidos entraram com os mesmos modus operantes, com violência para os usuários e levando também a renda do coletivo. É a informação de que levaram R$600 da cobradora, Peregrini. Agora, Paulo, a rota de todo o turno que ela trabalhou. Um grave acidente aconteceu na Djalma Batista. Após um atropelamento, um carro foi desviado do outro, um Jetta capotou, né, Peregrini, várias vezes, deixando 3 pessoas feridas, e tudo porque uma pessoa atravessou a rua, foi atropelada, inclusive, né, Peregrini? Atropelado, foram duas pessoas na realidade, né, Paulo? 2 moradores de rua, as informações que temos, eles estavam atravessando a rua e de repente foram colhidos por esse carro. O carro bateu no canteiro central, daí capotou várias vezes, Paulo. O resultado de tudo isso: os 3 estão internados em estado grave no pronto-socorro 28 de agosto. Peregrini, ainda há pouco falávamos sobre a rotatória, e o motorista está informando que está liberado já, Peregrini. Oi, Paulo, então ainda bem, né? Porque eu passava ontem por volta das 8 horas da manhã, 8:30 da manhã, Paulo, e a obra ainda estava rolando no local. O que eu posso te afirmar é que a obra não terminou ainda, né, Paulo? Se foi liberado a Avenida Buriti para os nossos amigos motoristas das rotas que passam ali pela Avenida Altasmirim para posteriormente acessar Buriti para o distrito, se liberou. Ainda bem, Paulo, porque eles estavam tendo muito trabalho, estavam tendo muita dificuldade de dirigir por dentro do bairro Cidade de Deus não, Comunidade da Charpe. A rotatória da Samsung está liberada, a do Armando Mendes já está com tráfego normal, informa aqui o Félix Paulino Peregrini, que é do transporte também. Maravilha, Paulo. Então, se está liberado nessa área, muito bom para o motorista que vem aí do distrito, aliás, e que vai também para o distrito industrial. Agora a rotatória ainda tem tapume, Paulo, porque então não dá, a rotatória foi feita assim, por parte, né, Paulo? Primeiro, interditor de quem vem para o distrito para a Zona Leste, e depois da Zona Leste para o distrito. E assim está indo a obra, está caminhando em ritmo acelerado e está ficando bonito lá, viu, Paulo? A rotatória está sendo toda concretada, né? O entorno da rotatória toda concretada para o tráfego de veículos. Peregrini, o corpo de uma mulher degolado foi encontrado em Igarapé, no bairro Nossa Senhora de Fátima.
Pois é, Paulo, não foi identificada ainda, né? No primeiro momento, o Departamento de Perícia Técnica Científica, bem como o Instituto Médico Legal, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, deslocaram suas equipes para o local. Lá encontraram, Paulo, e verificaram que o corpo da mulher estava, a mulher foi degolada, o corpo foi encontrado dentro de um igarapé. E um detalhe, Paulo, ela estava com a cabeça raspada. O Departamento de Perícia Técnica Científica calcula que ela tenha entre 20 e 25 anos de idade. Sargento reformado da Polícia Militar estava em uma feira lá no bairro do Japim quando foi surpreendido por um assaltante. Outros dois esperavam em uma motocicleta Peregrini. Ele foi tomar a arma e o dinheiro também que ele tinha. E disse que levaram 11 mil reais dele, Peregrini. Pois é, Paulo, e foi um latrocínio, né? Infelizmente, né? A ocorrência terminou com o triste fim, com o triste resultado de um latrocínio. O sargento reformado foi assaltado, posteriormente atiraram nele e os bandidos fugiram de moto. Foi levado uma quantia em dinheiro dele, aproximadamente, como você colocou muito bem, 11 mil reais, e os bandidos fugiram. Isso aconteceu, Paulo Guerra, na Feira do Morrinho. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo. Voltaremos sim daqui a pouco com essas e outras informações. Paulo, é bom comentar também sobre mais ainda do transporte coletivo. Os empresários, todo o pessoal que trabalha no transporte alternativo, mais uma vez estão com dificuldade, Paulo, para o recebimento da bilhetagem eletrônica. Conversava com o Varley Batata e ele me dizia que o pagamento ainda não saiu. Já são 2 semanas atrasadas e eles pedem aí o apoio mais uma vez do secretário Carijó para que esse pagamento saia o mais rápido possível. Aí já está chegando, né, Paulo, as festas de fim de ano e os profissionais do transporte alternativo esperam receber o que lhe é devido o mais rápido possível. Pessoal da feira, Paulo, lá da Liberdade, lá em Manacapuru, o Gringo, o Fonfon, todo mundo lá da Feira da Liberdade com o rádio ligado no Jornal da Manhã. O mesmo acontece na Feira da FEAZAN, na Avenida Itaúba, nas proximidades ali, Paulo Guerra, da rotatória do bairro Jorge Teixeira, o Maguila, o Renatinho, o Reinaldo, o Klinger Paiva, todo mundo ouvindo nesse momento do Jornal da Manhã, já que a Feira da FEAZAN, Paulo, tem um sistema de som e nesse momento o rádio está sintonizado na difusora no Jornal da Manhã, né, Paulo? Um abraço aí aos nossos amigos feirantes de toda a cidade. Pois é, Peregrini, cada 10, 9 estão ligados aqui no Jornal da Manhã e um está desligado ou então está em pane. Pois é, Paulo. O Jornal da Manhã, como sempre aí, afinal de contas, são 60 anos lá, credibilidade que proporciona essa grande audiência do Jornal da Manhã. Peregrini, para quem vai viajar, é bom informar que, apesar do mau tempo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, segundo informações do Infraero, nesse instante está operando sem restrições para pousos e decolagens. Até daqui a pouco. E para quem vai viajar de ônibus, né, Paulo, de barco, a ASAN está fazendo aí grande operação nas rodoviárias, você já noticiou isso durante a semana, e nós observamos também, Paulo, que a ASAN está verificando a rodoviária, tem também equipes aí de fiscalização no Porto de Manaus, Paulo. A atração natalina da programação do Shopping Ponta Negra nesta sexta-feira às 19 horas será a orquestrinha e coral da Universidade do Estado do Amazonas. Será cerca de 1 hora de apresentação com as mais tradicionais canções de Natal que irão encantar o público na praça de evento do shopping, localizada no 1º piso. Aos amantes da arte erudita e aos que nunca tiveram a oportunidade de assistir a um espetáculo de balé clássico, nesta sexta-feira às 18 horas no Teatro da Instalação, a Companhia de Dança Encontro das Águas apresentará o espetáculo Joias de Tchaikovsky. O espetáculo foi contemplado no edital Amazônia Cênico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e terá entrada gratuita. Nesse fim de semana acontecerá o encerramento da programação Presente de Natal, que movimenta o Largo de São Sebastião e em torno desde o dia 7 de dezembro, com diversas atrações. De sexta até domingo, o público poderá aproveitar dezenas de atividades entre shows, cantatas, sessão de cinema, visita à casa do Papai Noel e conferir o espetáculo A Caixa Mágica do Natal. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado recebe hoje o especial de Natal do projeto Nem Todo Herói Usa Capas. Alguns leem livros
que incentiva a leitura e leva entretenimento aos pacientes em tratamento na unidade hospitalar. O especial de Natal tem o tema Um Abraço por um Livro e acontece das 8 até as 10h30 na sede da Fundação Secom. Espaço de Turismo Agroecológico Inclusivo promove a primeira ação social na região metropolitana. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. Mais de 20 profissionais das áreas de psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, pedagogia, educação física, terapia ocupacional, nutrição, odontologia, entre outros, vão trabalhar amanhã na primeira ação social do sítio Mundo Azul, localizado no quilômetro 62 da rodovia AM 070, ramal Nova Esperança, quilômetro 5, no município de Manacapuru. Os atendimentos serão totalmente gratuitos e ocorrerão em 2 horários, das 9 ao meio-dia e das 13 às 15 horas. A ação social voluntária vai beneficiar 60 crianças residentes em Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. De acordo com a servidora pública Jane Santana Ushikoshi, proprietária do local e fundadora do projeto, a iniciativa tem como propósito acolher famílias de baixa renda dos 3 municípios que tenham filhos com diagnóstico recente de autismo. E especialmente aquelas famílias que estão sem terapias ou que estão esperando atendimento, receberam um diagnóstico recentemente ou estão com suspeita de diagnóstico, de autismo e estão precisando de uma orientação, de um acolhimento. Vai ter rodas de conversa, orientações nutricionais, atividades lúdicas, enfim, um dia de muito aprendizado, de muito acolhimento, de muito amor. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h10 em Manaus. Moradores do bairro do Aleixo estão reclamando falta de energia elétrica desde as 4h da manhã. E reclamações também vêm de outras partes da cidade. Temos informações desde Manacapuru. Lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Golpe na formatura dos alunos de uma creche frustra os pais das crianças em Manacapuru. Pais de 55 alunos da creche Lígia Maria Manacapuru registraram na quinta-feira 19 denúncia de crime de estelionato contra Antônio Martins Ferreira da Costa, o Edu Ferrari, que segundo os pais recebeu a importância de R$8.000 para ornamentar a festa de formatura de seus filhos e desapareceu com a grana sem prestar o serviço. A formatura marcada para acontecer na noite de ontem, quinta-feira, só foi possível a realização porque os pais buscaram recursos próprios e ajuda de outros para concretizar o sonho planejado há 10 meses. Período em que eles muito trabalharam e arrecadaram fundos para realizar a tão esperada formatura. Segundo a mãe Lucélia Santos, o grupo de pais passou R$4.000 ao Edu Ferrari no ato da assinatura do contrato e os outros R$4.000 foram repassados na semana do evento. Ontem nós tivemos o último contato com ele, porque ficamos certos de pagar R$4.000 no ato da assinatura e o restante 3 dias antes. Mas ele na sexta-feira passada já estava cobrando o restante. Demos uma parte e ontem depositamos os últimos R$1.000 que faltava para ele vir fazer o serviço. E desde então ele sumiu, não atende o celular, não responde às nossas mensagens, disse Lucélia Santos, presidente da comissão dos pais que cuidou da organização da formatura. O grupo vendeu bingos, rifas, guloseimas e pagava mensalidade para arrecadar o valor cobrado pelo suposto ornamentador que sumiu com o dinheiro. Nós queremos que esse Edu Ferrari seja homem e devolva o dinheiro, porque ele já destruiu nossos sonhos, os sonhos de nossos filhos. Felizmente, eles são pequenos, não entendem muito o que aconteceu, mas nós pais vamos ficar marcados para sempre por isso que ele fez com a gente, disse Dona Leida Santos, mãe de aluno. O grupo registrou o estelionato da Delegacia Administrativa de Manacapuru, que seguirá com as investigações. O suposto ornamentador não foi localizado para se justificar ou falar sobre as acusações. Colaborou com essa matéria Adalto Silva. Em tempo, moradores da comunidade Bela Vista estão apavorados com tantos assaltos naquela região. Ontem era por volta das 10 horas da noite, quando bandidos fortemente armados tocaram o terror na comunidade, cometeram vários assaltos e humilharam as vítimas e por aí vai. Os moradores dizem que a falta de policiamento à noite na comunidade deixa a localidade vulnerável e livre para os atos criminosos desses delinquentes.
2 postos de polícia que existem na comunidade estão fechados há muito tempo, disse os moradores. De Maracapuru, Zeg-Deg, para o Jornal da Manhã. 6h13. Zeg-Deg, os policiais devem estar de férias. É por aí. A Defensoria Pública do Estado está informando que atenderá em sistema de plantão durante o recesso forense que inicia nesta sexta-feira e segue até o dia 6 de janeiro. Durante este período, o atendimento nas unidades da instituição estará suspenso. Será mantido o atendimento em sistema de plantão para as áreas de família, civil, criminal, idoso, infância e juventude de 8 às 17 horas na unidade localizada na Rua Francisco José Furtado, no bairro de São Francisco. O prazo para a entrega da documentação dos mais de 14 mil classificados na primeira chamada do programa Bolsa Universidade da Prefeitura de Manaus foi estendido até às 12 horas de hoje, sexta-feira. De acordo com a diretora-geral da ESP, Estela Cirino, a prorrogação visa possibilitar que um maior número de candidatos possa entregar sua documentação. O Estado começou a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2, abrangendo aposentados, pensionistas, policiais militares, bombeiros, servidores da capital do interior, da Suzan e Seduc, servidores do interior da Cefaz, IDAN, CEPRO, SNPH, UEA, CEAP e ADAF. E nesta sexta-feira será efetuado o pagamento para os demais servidores que fazem parte do grupo 3. Cerca de 80 mil funcionários públicos receberão o benefício, que deve injetar aproximadamente 150 milhões na economia local. Cerca de 20.545 alunos da rede estadual abandonaram a sala de aula no Amazonas no ano de 2018 e quase 11 mil foram reprovados. Os dados são da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC. Com base no censo escolar, a zona da cidade com maior índice de reprovação é a Zona Sul, contabilizando 2.922. A campeã em número de abandono escolar é a Zona Leste, com 4.550 alunos. O senador Eduardo Braga participou ontem da assinatura de contratos no valor de 65 milhões com prefeituras e a Caixa Econômica por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional para obras de pavimentação urbana em 13 municípios: Santo Antônio do Içá, Tabatinga, São Sebastião do Atumã, Tapauá, Barreirinha, Nova Olinda do Norte, Borba, Careiro Castanho, Fonte Boa, Itacoatiara, Atalaia do Norte, Carauari, Labre e Parintins. Na tarde desta quinta-feira foi assinado o contrato entre Caixa Econômica e Prefeitura de Itacoatiara, que beneficiará com pavimentação as vilas do Engenho e Lindóia, melhorias sanitárias na Vila do Novo Remanso e construção da ponte do Ipixuna. As verbas foram viabilizadas por Eduardo Braga. O secretário de Infraestrutura do município, Jandé Nobre, agradeceu a Eduardo Braga pelo apoio que vem dando a Itacoatiara. O Amazonas teve um cenário positivo na geração de empregos em novembro deste ano, com um aumento de 451% na comparação com o igual período do ano passado. O comércio foi responsável pelo desempenho com a contratação de 3.800 pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho, que divulgou o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem. Em todo o Amazonas teve um saldo de 1.589 vagas formais no mês de dezembro, uma diferença de 11,6 mil admissões e 10 mil demissões. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, o aumento de empregos deve-se ao período das festas de fim de ano, onde há uma maior movimentação do comércio e, consequentemente, a contratação de mão de obra. 6h17. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado do Amazonas e do Ministério Público de Contas, a Justiça Federal determinou que a União e o Estado do Amazonas adotem providências emergenciais para garantir a continuidade dos serviços de diagnóstico e tratamento cardiovascular no Hospital Universitário Francisca Mendes, em Manaus. O Hospital Universitário Francisca Mendes é centro de referência em atendimento cardiovascular no Amazonas. A unidade hospitalar é administrada pela Fundação Universidade do Amazonas e pela Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões Unisol, a partir de contrato firmado entre o Estado do Amazonas e a União. O último contrato teve 9 termos aditivos e o mais recente esteve válido até 4 de dezembro deste ano.
Documento da direção da unidade e a Secretaria de Estado de Saúde de outubro deste ano informa que o Hospital Francisca Mendes teve o atendimento reduzido em virtude da falta de materiais e recursos humanos, considerando que os pagamentos dos salários dos funcionários estavam pendentes desde agosto. Sem vale transporte ou vale refeição, a maioria dos funcionários fez empréstimos pessoais para seguir trabalhando. O atraso nos pagamentos dos funcionários tem sido rotineiro em razão da falta de repasse do Estado do Amazonas à Unisol, conforme firmado no contrato. A indefinição sobre o modelo de gestão que será adotado para o hospital com o fim do contrato de administração firmado com a Unisol levou empresas a suspenderem o fornecimento de órteses, próteses, medicamentos, produtos para a saúde e material de expediente, além de retirarem os materiais consignados da unidade. Em meio a tudo isso, a secretária executiva Dayana Merria explicou que após o cancelamento de procedimentos no centro cirúrgico, a equipe de manutenção constatou que o equipamento estava desprogramado. O que aconteceu foi que o equipamento foi desligado de maneira incorreta e isso foi constatado, está sendo investigado, a equipe apresentou essa justificativa pra gente e houve a suspensão da cirurgia de uma criança que está sendo realizada hoje. Hoje nós estamos com 3 procedimentos cirúrgicos em sala nesse momento, onde 2 são pediátricos e 1 adulto. Polícia. O que aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Paulo Guerra, meu chefe, aconteceu agora há pouco. Foi visto na rotatória do bairro Jorge Teixeira, ali, rotatória do produtor, um Papai Noel completamente embriagado, andando, cambaleando pela rua. Ainda bem que não tem criança nesse momento para ver o homem vestido de Papai Noel. Deve ter trabalhado em algum lugar na noite, Paulo, completamente embriagado. Pronto, socorro, 28 de agosto. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na madrugada de hoje, no começo dessa madrugada, os profissionais, os anjos da vida do pronto-socorro 28 de agosto tiveram muito trabalho. 3 pessoas deram entrada vítima de um violento acidente de trânsito ocorrido na Avenida de João Batista, quando um carro em alta velocidade atropelou dois moradores de rua. Posteriormente, o carro bateu na sarjeta, capotou e o motorista também ficou gravemente ferido. Os 3 foram levados por ambulâncias do SAMU ao pronto-socorro 28 de agosto, onde permanecem até o presente momento internados em estado grave. Ainda do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem deu entrada vítima também de um outro acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido no bairro de Cachoeirinha. Pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, registrou olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! O homem deu entrada por volta de 22 horas e 30 minutos, era a noite de ontem, vítima de uma violenta estocada, uma facada na barriga. As primeiras informações dão conta de que esse homem se envolveu em uma briga de bar. Eles estavam bebendo, achando graça, a cerveja de pobre era consumida, estava todo mundo tomando cerveja, todo mundo tomando a famosa cerveja de pobre, aquela cerveja grande que mal abre, a bicha já vai ficando quente. Mas assim estavam tomando, todo mundo achando graça, até que houve um desentendimento e um deles sacou uma faca e desferiu um violento golpe na barriga do seu colega de copo, que foi levado rapidamente ao pronto-socorro, onde permanece até o presente momento internado. Ele levou uma pisa. Eram 2 bandidos. Houve um desentendimento entre eles. Segundo as primeiras informações, eles estavam consumindo o cigarro do capeta, ou seja, estavam fumando maconha. Um dava uma tragada pro outro. Rapaz, tinha um que chupava o cigarro.
o outro dava. Aí na hora que estavam lá fumando, Paulo Guerra, houve um desentendimento e um deu-lhe uma violenta paulada na cabeça do outro, que está internado entre a vida e a morte. Ele está no bico do urubu. Ele corre sério risco de não ver Papai Noel. Ele corre sério risco de partir dessa para pior. As informações dão conta de que ele tem uma vasta ficha por roubo, é ladrão, não pode ver a coisa alheia que rouba, e ontem também estava fumando esse cigarrinho aí do capeta, até que houve um desentendimento e ele levou a pior e está entre a vida e a morte. Ele está para partir dessa para pior. Pronto, socorro, Platão Araújo! Este também localizado no coração da zona leste da cidade. Triângulo amoroso por pouco não acaba em morte. Aconteceu de novo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem ficou de tocaia. Ele já estava desconfiado que sua mulher estava o traindo, que estava de camaradagem com outro homem, até que ontem era por volta de 19h30, quando a mulher dele disse que saía para caminhar ali na área da rotatória do produtor. É muita gente que caminha ali, tem também a dança da zumba e muita gente vai para lá. Pois é, daí ela falou que ia pra zumba, ele foi segui-la. Ele foi atrás e não viu, e viu o que ele não queria ver. A mulher dele, Paulo Guerra, estava nos braços de um outro homem em plena rotatória do produtor. Houve muita confusão. Ele queria bater na mulher, o amante dela não deixou. Foi uma briga generalizada. Paulo Guerra, outras pessoas se meteram e por pouco isso não acaba em tragédia, que ele já estava com uma garrafa de Fanta no bolso, pronto para atacar o seu oponente. Ele disse o seguinte: Maria, se tu quiser, tu volta para casa, deixa esse vagabundo que te seduziu. Ele voltou para casa sozinho. Horas depois, a mulher também voltou, e as informações dão conta de que a casa ficou fechada e não houve discussão. Parece que fumaram o cachimbo da paz. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Noite, madrugada com morte. Noite, madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte sobrevoou a cidade. Morte, morte, no dia do aniversário. Parabéns pra você. A morte visitou um homem no próprio dia do aniversário. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no Beco São Mateus, um homem foi morto a pedradas, pauladas e facadas no dia em que estava completando mais um ano de vida. Ou seja, olha, quando tem festa é aniversário, quando não tem festa está inteirando o ano. Esse homem estava inteirando o ano quando acabou sendo barbaramente assassinado a pedradas, pauladas e facadas. Ele foi levado ao Instituto Médico Legal. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. É profundamente lamentável. O sargento reformado da Polícia Militar, Ronaldo Ferreira Correia Brito, de 61 anos, foi morto na manhã de ontem durante um latrocínio. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Feira do Morrinho, na rua Maria Mansur, no bairro do Japim. De acordo com Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 homens não identificados chegaram em uma motocicleta, anunciaram um assalto e dispararam vários tiros no policial
que acabou morrendo. Infelizmente, é uma notícia de mais um latrocínio. Levaram da vítima aproximadamente R$11.000. Ele estava fazendo a segurança lá da área. Esse dinheiro seria dessas pessoas, né, que entregavam a segurança ao sargento da Polícia Militar reformado, e infelizmente os bandidos chegaram e fugiram de moto. Tomara que a polícia localize o mais rápido possível esses bandidos e os coloquem para apodrecerem na cadeia. É um latrocínio, um crime lamentável nesse fim de ano que com certeza deixou essa família enlutada, revoltada, e o fim de ano acabou para todos esses familiares aí. Deus nos livre e guarde de uma situação como essa. Degolada! Assim foi encontrado um corpo de uma jovem de aproximadamente 20 anos que foi barbaramente degolada, foi morta, degolada, e o corpo jogado em Igarapé, lá na área do bairro Colônia Antônio Oliveira Machado, Colônia Santo Antônio. Esse corpo, Paulo Guerra, foi encontrado ali também na fronteira com o bairro Nossa Senhora de Fátima. A jovem tinha aproximadamente, como já disse, 20 anos de idade e teve a cabeça raspada antes de ser morta, além de alguns hematomas pelo corpo. Ela foi degolada e o corpo encontrado lá na área do bairro Nossa Senhora de Fátima. Um crime bárbaro que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Antes vamos aos números da Mega Sena. Um apostador de Franca, São Paulo, ganhou sozinho a Mega Sena acumulada de R$59.665,22. Ele acertou as dezenas 06, 16, 22, 38, 48 e 52. Foi o concurso 2.218, 06, 16, 22, 38, 48 e 52. A Quena saiu para 42 apostas, cada uma leva R$64.678,28. A quadra teve 3.345 apostas ganhadoras com premiação de R$1.160,14. O Brasil tem um novo campeão mundial de surf. Depois de 7 dias de adiamento, a etapa de Pipeline voltou à ação nesta sexta-feira e Ítalo Ferreira garantiu o título com a vitória sobre Gabriel Medina em uma final histórica. A Pipeline fica no Havaí. Um atacante argentino e com muitos gols em 2019 pode atuar no futebol brasileiro. Germán Cano, de saída do Independiente Medellín da Colômbia. O centroavante fica livre no mercado a partir de 2020 e recebeu uma proposta do Vasco. O Santos consultou os empresários e aguarda pela definição da nova comissão técnica. O Fluminense apresentou nesta quinta-feira o técnico Odair Hellmann. O treinador exaltou seu retorno ao clube, já que teve passagem pelo tricolor como jogador. Prestes a iniciar sua quinta passagem pelo Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo será apresentado nesta sexta-feira às 12 horas pelo horário de Brasília na sala de imprensa da Academia de Futebol. O treinador foi contratado no último domingo e já mandou recado à torcida em vídeo pelas redes sociais. Após recusar a oferta do Palmeiras, o técnico Jorge Sampaoli negocia com o Atlético Mineiro. Representante do clube e o treinador argentino se uniram na tarde desta quinta-feira em Belo Horizonte para discutir um acordo para 2020, noticiou o site Super Esportes. Segundo a publicação, o comandante pediu bastante para assinar com o Galo. Além de salário alto, São Paulo quer reforços para contar com um time competitivo na temporada. Era a madrugada de hoje no Brasil quando o Flamengo, lá em Doha, no Catar, fazia seu último treino para o jogo de amanhã contra o Liverpool. Últimas notícias. O Vespa sobe e renova recorde nesta quinta-feira. Índice avançou 0,71% a 115.131 pontos, batendo máxima de fechamento pelo terceiro dia seguido. A Caixa Econômica Federal libera hoje o valor complementar do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS
para não correntistas nascidos entre janeiro e outubro e para os correntistas nascidos em qualquer mês. Para os não correntistas nascidos em novembro e dezembro, o valor foi liberado na quarta-feira junto com o saque de R$500. Termina hoje o prazo para que as empresas paguem aos seus funcionários a segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela teve de ser paga até o dia 29 de novembro. O valor da segunda parte do benefício vem menor porque nela incidem descontos de impostos de renda e também do INSS. O cliente terá de autorizar o uso do cheque especial no pagamento de empréstimo, decide CMN. Atualmente não há regulamentação sobre o tema. Pela decisão, se pessoa tiver R$500 na conta, a parcela for de 1.000 e saldo do cheque especial for 500, uso do saldo deve ser autorizado. João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais contra 4 mulheres em Abadiânia. Esta é a primeira sentença com relação aos abusos. Preso há 1 ano, réu já foi denunciado outras 12 vezes e sempre negou as acusações. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PSB, foi preso no fim da noite de ontem após desembarcar no Rio Grande do Norte ao retornar de viagem à Europa. O político é um dos alvos da 7ª fase da Operação Calvário, que investiga desvio de R$134,2 milhões na saúde e educação da Paraíba. Por volta das 3h da manhã de hoje, o ex-governador chegou na sede da Polícia Federal da Paraíba. Ricardo Coutinho nega as acusações, diz que jamais seria possível um estado ser governado por uma associação criminosa e ter vivenciado investimentos e avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registrados, segundo ele. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quinta-feira julgamento imediato no Senado sobre o processo aberto contra ele por meio do impeachment na Câmara. No Twitter, Trump acusou os opositores de não darem um processo justo a ele na Câmara e de forçarem o Senado nas tratativas do julgamento que define o futuro do presidente, que deve ocorrer ainda em janeiro. Os pré-candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos participaram ontem à noite do 6º debate, no qual deixaram claro sua união contra o presidente republicano Donald Trump, um dia após a Câmara aprovar seu impeachment. Há apenas 45 dias do início da disputa interna, o debate voltou a mostrar as diferenças entre a ala mais centrista dos pré-candidatos, como o ex-vice-presidente Joe Biden e o prefeito Pete Buttigieg, e os políticos mais esquerdistas, como os senadores Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Apesar das divergências sobre temas como acesso à saúde, financiamento de campanhas e políticas externas, os ataques contra Trump conseguiram aglutinar os aspirantes à indicação democrata. Acusado de agredir a mulher, goleiro Jean é libertado após audiência nos Estados Unidos. Ele não precisou pagar fiança porque se comprometeu a comparecer a todas as futuras audiências ainda não agendadas. O jogador não pode entrar em contato com a vítima. Segundo o boletim de ocorrência, ele deu 8 socos no rosto da mulher, Milene Benfica, durante briga em hotel. Itália prende 334 em mega operação contra a máfia. A ação contra a ramificação do grupo Ndrangheta, que ocorreu também na Alemanha, Suíça e Bulgária, prende políticos, empresários e autoridades envolvidas em diversos delitos como extorsões, homicídios e tráfico de drogas. Homem abre fogo em Moscou, perto da sede do Serviço de Inteligência da Rússia. Um funcionário do FSB morreu e, segundo autoridades, a assassina foi neutralizado. Protestos deixam 2 mortos e centenas de detidos na Índia. Homem de 23 e de 49 anos foram mortos quando a polícia abriu fogo contra um grupo de cerca de 200 pessoas em Mangalore durante a manifestação contra a nova lei de cidadania. Milhares foram às ruas e desafiaram o governo, que proibiu novos protestos em grande parte do país. O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, asilado em Buenos Aires, disse nesta quinta-feira que uma equipe formada pelo jurista espanhol Baltasar Garzón lutará contra o mandado de prisão emitido contra ele pelo governo de transição de seu país. A segurança do ex-presidente foi reforçada na Argentina. O presidente chinês Xi Jinping elogiou nesta sexta-feira o patriotismo dos habitantes de Macau e o sucesso econômico da cidade em uma cerimônia que celebrou o 20º aniversário da devolução da ex-colônia portuguesa, onde a agitação política de Hong Kong não encontrou eco. O evento terminou com a posse do novo chefe do executivo local, Ho Lat-seng, descrito por Xi como um capítulo brilhante no modelo Um País, Dois Sistemas. Esse foi o princípio que presidiu a devolução de Macau em 1999, após 4 séculos de presença portuguesa, 2 anos depois da restituição de Hong Kong pelo Reino Unido.
O Ministério Público Federal em Brasília denunciou nesta quinta-feira à Justiça o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O Ministério Público Federal denunciou Santa Cruz por suposto crime de calúnia por declarações dadas pelo presidente da OAB sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Ministério Público também pediu o afastamento dele do cargo. Em nota, o advogado de Felipe Santa Cruz, Antônio Carlos de Almeida Castro, afirmou que a denúncia é um atentado à liberdade de expressão e fragiliza o ambiente democrático. Felipe Santa Cruz afirmou em junho, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que Moro aniquila a independência da Polícia Federal e ainda banca o chefe da quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas. O deputado Fábio Trade, PSD do Mato Grosso do Sul, relator da proposta de emenda à Constituição que permite a prisão após condenação em segunda instância, afirmou em entrevista ao G1 ver pontos polêmicos na proposta. Segundo Trade, esses pontos têm gerado discussões entre os parlamentares. A proposta está em comissão especial da Câmara e relatório ainda será apresentado e votado. O STF formou maioria de votos a favor da suspensão da medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que prevê a extinção do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT, a partir do ano que vem. O julgamento é feito em plenário virtual e o resultado será oficializado nesta sexta-feira. O tema ainda terá de ser discutido definitivamente no plenário presencial, mas não há data prevista. O documento do Ministério Público Estadual do Rio detalha o suposto esquema de corrupção envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, sem partido, do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Os promotores afirmam que o filho do presidente é o chefe de uma organização criminosa e identificaram pelo menos 3 assessores que repassaram parte de seus salários ao ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Flávio Bolsonaro nega rachadinhas e lavagem de dinheiro. A defesa do senador pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão das investigações das quais ele é alvo no Rio de Janeiro. O pedido está em segredo de justiça. O relator será Gilmar Mendes, porque ele foi o ministro sorteado para analisar a reclamação anterior da defesa referente ao mesmo caso. No início da noite, ele pediu informações com urgência para poder decidir. O satélite Cerberus 4A, sexto projeto feito em parceria entre Brasil e China, foi lançado ao espaço na madrugada de hoje. O equipamento foi colocado em órbita pelo foguete Longa Marcha 4B, a partir da base de lançamento em Taiwan, na China. Inicialmente previsto para os 20 minutos de hoje, o lançamento foi adiado em 2 minutos e o sucesso da operação foi confirmado aos 37 minutos da madrugada de hoje, quando o aparelho entrou em órbita e iniciou o processo de abertura do painel solar. O processo foi acompanhado por técnico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos por conexão telefônica. A transmissão foi acompanhada por uma plateia de convidados e autoridades. 5 anos após o bem-sucedido lançamento do satélite Cerberus 4, junta-se ele mais um satélite sino-brasileiro. Continuamos, portanto, assegurando o monitoramento do território brasileiro com aplicações em alerta e desmatamento, monitoramento da vegetação e agricultura e estudos de hidrologia e meio ambiente. O INPE tem orgulho em participar de mais um caso de sucesso do Programa Espacial Brasileiro, diz Ronald Bolso de Souza, diretor substituto do INPE. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Marcos Pontes, acompanhou o lançamento na China, acompanhado de uma comitiva. O Cerberus 4A vai substituir o Cerberus 4, que está no limite de vida útil e terá como foco a Amazônia. Segundo o INPE, o satélite foi programado para dar 14 voltas por dia em torno da Terra. O foco será o mapeamento de queimadas e o fornecimento de dados à agricultura. O Cerberus 4A deverá operar por ao menos 5 anos. Ainda no Brasil, a revisão foi feita por especialistas do INPE com cientistas da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Foram reunidos quase 60 profissionais nesta etapa. Antes do embarque, testes foram feitos em abril. O equipamento chegou à base chinesa em novembro último. Agora 6h52 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Maioria do STF vota para suspender medida de Bolsonaro e garante cobrança do DPVAT. Folha de São Paulo. Saque extra de até R$498 do FGTS será liberado nesta sexta. O Estado de São Paulo. Bolsonaro ignora conselho e inclui policiais em indulto de Natal. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. João de Deus é condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes sexuais. Valor econômico. O país tem melhor novembro na geração de emprego desde 2010. Estado de Minas. MPF denuncia a presidente da OAB por chamar Moro de chefe de quadrilha. Jornal do Comércio no Recife.
Governo está elaborando o recurso da decisão, diz Bolsonaro, sobre radares móveis. 0 Porto Alegre. Bolsonaro recua, alega risco de impeachment e diz que deve sancionar fundo eleitoral de 2 bilhões. Edições impressas locais, a começar com o Centenário Jornal do Comércio. Comércio puxa alta no emprego no Amazonas. Em tempo. Amazonas registra alta de 451% no saldo de emprego. Diário do Amazonas. CAGED indica aumento do emprego no Amazonas. A crítica. Mercado de trabalho, resultado de novembro, Amazonas cria 1.859 empregos. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. E termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.